Boa noite, galera tricolor. Hoje é segunda-feira e a gente vai trazer algumas novidades do Fluminense. Está acontecendo nesse momento uma reunião na sede das Laranjeiras entre a diretoria tricolor e os conselheiros do clube, né? Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela Netflu, tá? Então a galera que se interessa aí pelos assuntos do Fluminense, assuntos sobre a SAF, sobre dívidas do clube e outras coisas mais, acessa a Netflu e acompanha a reunião ao vivo, tá, galera? Eu estou fazendo esse vídeo agora porque não dá para esperar a reunião acabar para fazer o vídeo. Então eu estou fazendo o vídeo anteriormente e amanhã a gente vai falar um pouco do conteúdo que eles estão falando na reunião, tá? Gente, o Fluminense tem alguns problemas para o jogo contra o Corinthians, tá? Mas antes de começar a falar, eu peço para a galera que gosta do canal, que se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações, tá? Que vocês vão ser avisados na gravação do próximo vídeo, tá bom? Agora vamos lá. O Fluminense tem problemas para o jogo contra o Corinthians. Thiago Silva sentiu a coxa e Hércules também saiu sentindo dores, tá? Os dois jogadores serão avaliados, mas deverão ser poupados contra o Corinthians. Eu acredito que o Renato vai deixar os dois fora para poupar, né? Para não acontecer uma coisa mais séria, né? Até porque o Thiago Silva já está com histórico aí de lesão desde o ano passado, que ele não vem conseguindo ter uma sequência. Ele joga alguns jogos, depois para um mês, aí volta, joga mais 2, 3, 4 jogos, depois para um mês de novo. Quer dizer, eu não sei se o custo-benefício do Thiago Silva está valendo a pena. A verdade é essa. O salário dele é alto e ele não tem tido uma frequência no Fluminense. A verdade é para ser dita, né, galera? É um grande jogador quando joga, quando atua, mas também fica um bocado de jogos fora. Esse é o problema, né? O Fluminense venceu ontem, foi superior ao Santos durante os 90 minutos, tá? Mas ainda tem alguns aspectos e peças a melhorar. Não é que a gente vá querer a perfeição, não é isso, mas tem muita coisa para melhorar, sim. Por exemplo, o Renato, para mim, na minha opinião, precisa dar a titularidade ao Facundo Bernal. O volante finalmente se soltou e vem pedindo passagem já alguns jogos. Vem jogando muito o Bernal quando entra. Ontem ele dominou o meio-campo, desarmou o Neymar várias vezes, lançou bola, foi ao ataque, chutou, rente à trave, por sinal. Ele chuta muito bem, um dos que mais chutam bem nesse time é ele e o Lima, tá? E ao contrário do Hércules, que não vem mostrando aquele futebol que encantou lá no Fortaleza, que fez com que o Fluminense se interessasse por ele. Ele simplesmente esqueceu o futebol lá no Fortaleza. E o Bernal precisa ter espaço nesse time. O Bernal vem jogando mais, tá? E outro aspecto, na minha opinião, é em relação às finalizações. O time erra demais quando finaliza. A maioria das bolas é para fora. Ontem finalizou, mas a maioria das bolas para fora. Então, isso aí tem que ser treinado, isso aí tem que ser caprichado, entendeu? Para a gente tentar chegar a um número melhor, né? Não digo perfeição, porque ninguém é perfeito, mas pelo menos a uma porcentagem melhor de chutes, né? Pelo menos na baliza, né? A gente precisa também caprichar mais no último passe. Às vezes a tomada de decisão no momento de dar o passe é errada, né? Demora, ou então dá o passe para o lado errado. Isso aí tem que ser treinado também, tá? E no resto, galera, o time vem melhorando com o Renato. O time vem procurando mais o gol, está mais rápido, mais focado, mais coeso. A verdade é essa, o Fluminense melhorou muito. Nem parece aquele Fluminense do Mano Menezes, que se acovardava, que era lento e não estava afim de fazer gol. A verdade é essa, queria só se defender. Está longe de ser aquele Fluminense. O Fluminense melhorou muito, mas tem muito para melhorar ainda, tá? E com isso, galera, com essa melhora, com essas vitórias chegando, a torcida se anima e vem apoiando o time, empurrando o time para mais vitórias.
Ontem foram 48 mil tricolores no Maracanã. Tá? A gente fez um caldeirão no Maracanã de tricolores, a torcida empurrou o time e foi premiada com aquele gol no finalzinho. Tá? Fluminense agora, galera, tem um jogo difícil contra o Corinthians lá em São Paulo, na quarta-feira às 19h30. O Renato pode colocar a zaga com Ignacio ou Freitas, ou Thiago Santos e Freitas. Ele deve poupar o Thiago Silva. E o Bernal no lugar do Hércules também sentiu. Tá? Uma vez que o Thiago Silva e o Hércules saíram sentindo e devem ser poupados. Tá? Como eu falei, o Thiago Silva já vem com problema crônico no calcanhar desde o ano passado. O jogador não consegue ter uma sequência. Tá? A verdade é essa. É um baita jogador, não tenho dúvida disso. Mas o que adianta um baita jogador se joga 3 jogos e fica fora um mês? Não adianta. O Fluminense com a vitória de ontem, galera, chegou aos 6 pontos e ficou na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem um confronto contra o Corinthians, lá em São Paulo, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Depois a gente vai pegar o Vitória da Bahia no Maracanã, no domingo, eu acho, ou sábado ou domingo. Tá? Então, agora, galera, continuar essa maratona aí de jogos e tentar pontuar o máximo possível. Tá? Um empate lá com o Corinthians é bem-vindo, claro que uma vitória é melhor ainda, mas um empate é bem-vindo e uma vitória no Maracanã contra o Vitória da Bahia é essencial. Né? Vai deixar o Fluminense vivo, entre os primeiros colocados, brigando. E é tudo que a gente quer nesse campeonato. A gente quer pelo menos brigar. Né? Não sei se vamos ser campeões, porque tem time milionário aí, como o Flamengo, Palmeiras, enfim. Também com baita treinadores, né? Um elenco muito bom, tanto os reservas quanto os titulares. Mas eu quero que o Fluminense pelo menos faça frente a esses times. Fica ali brigando entre os 4 e 5 para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Tá? A gente tem time para isso. O Renato é um treinador também que sabe falar com o jogador, coloca o time para frente. E eu tenho certeza que se a gente não tiver tanto problema de lesão como a gente vem tendo, o Fluminense vai conseguir chegar. Tá? A gente tem um elenco que não é de craques, mas é um elenco bom. Né? Tem um craque ou outro, que é o Arias, o Thiago Silva, jogadores extra série, o Ganso. Mas a gente tem o resto, bons jogadores que precisam ser bem treinados, precisam treinar no CT, finalização, jogadas ensaiadas, enfim, para a gente ter um leque de opções contra os nossos adversários. Tá? É um campeonato difícil, vocês sabem disso, que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Né? Cada rodada é uma decisão, são times, são clássicos, né? Contra times de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim, clássicos regionais, e a gente precisa a cada jogo vencer um leão. Né? Então é isso, galera, o recado é esse. Amanhã a gente vai falar dessa reunião que está rolando, né? Essa encheção de linguiça aí que não vai chegar a lugar nenhum, é o que eu penso, né? E amanhã a gente vai falar tudo aqui para vocês, vai fazer um resumo aqui para vocês, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus.